Olá, no vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre a competência da Justiça Federal. A competência da Justiça Federal, especificamente no âmbito do direito processual civil, das causas cíveis, ela é definida previamente na Constituição Federal, em seu artigo 109. Em tese, resumindo, nós podemos dizer que a competência da Justiça Federal está relacionada com as ações em que a União seja parte ou tenha interesse, ou seja, é uma fixação de competência pelo critério em razão da pessoa. A União, suas autarquias, por sendo partes ou tendo interesse na causa, a competência é da Justiça Federal. Então esse é o primeiro ponto importante acerca da competência da Justiça Federal, que é definida em razão da pessoa, ou seja, tão somente a presença ou o interesse já define a competência da Justiça Federal. Imagine a hipótese em que há uma discussão sobre propriedade de um terreno, em que a União seja oficiada e manifeste interesse em acompanhar a causa, porque ao lado tem um terreno da União e há certa dúvida sobre o terreno que está em litígio ou não da União, ou parte dele é ou não da União. Veja que nesse caso a União não é parte, mas necessariamente o fato dela ter interesse em participar da causa, da demanda, já faz com que a competência seja da Justiça Federal. Então é uma competência em razão da pessoa e é definida na Constituição Federal. A Constituição Federal faz uma única exceção, até mesmo para atender o princípio do amplo acesso à justiça, que está no artigo 109, parágrafo 3º, ou seja, nas localidades, nas cidades em que não haja sede da Justiça Federal, o juiz estadual pode atuar investido de jurisdição federal. Pense numa hipótese que alguém vai propor uma ação de revisão de pensão num município que não tem Justiça Federal, a ação proposta contra o INSS, uma autarquia federal, logo a competência é da Justiça Federal, mas na cidade não tem sede da Justiça Federal, a ação poderá ser proposta na Justiça Estadual, que será investida de jurisdição federal. No momento que for criada sede da Justiça Federal, o processo será encaminhado para o órgão efetivamente competente. Mas, nos casos em que não for criada a Justiça Federal, o juiz estadual atua investido da jurisdição federal. Então, esse é o primeiro ponto em relação à competência da Justiça Federal, que também está tratada no artigo 45 do Código de Processo Civil. Pois bem, o STJ, em decisão recente, publicada no informativo 768, do dia 28 de março de 2023, publicou uma decisão extremamente interessante, que foi efetivamente tratada no conflito de competência 193.066 do Distrito Federal. Trata-se de um conflito competente sobre discussão sobre repactuação, ou seja, revisão de superendividamento, repactuação de dívidas em razão de superendividamento, que é um tema extremamente atual, um tema que toca tanto no direito do consumidor, como também no direito processual civil, na medida em que é possível que haja uma audiência específica para conseguir aí a repactuação da dívida. Agora, a questão que se coloca nesse conflito de competência, e que é interessante, e que é chamada para o nosso vídeo, é que mesmo nas causas em que envolva a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública federal, logo as causas contra a Caixa Econômica Federal, a competência é da Justiça Federal, em razão da sua natureza, uma empresa pública federal. Mesmo nos casos em que se discuta superendividamento contra a Caixa Econômica Federal, a competência é da Justiça Estadual. É uma exceção extremamente interessante no sentido de possibilitar aí o acesso à justiça da pessoa que já está em condição de fragilidade, que é o superendividado. Ou seja, nem todas as localidades têm sede da Justiça Federal próxima, o que vai facilitar muito a dinâmica do acesso à justiça. Então há casos em que, para acessar a Justiça Federal, o cidadão tem que ir no município vizinho, ou andar alguns quilômetros
ainda que seja na mesma cidade, como no caso do Rio de Janeiro, sair de um bairro distante do Rio de Janeiro para chegar até o centro, o lugar mais próximo demora muito, então inviabiliza em alguma medida o acesso à justiça. Então podemos dizer que é um precedente interessante, porque inova na nossa ordem jurídica e trata exatamente da possibilidade, e aí a tese que foi fixada tem como base um recurso extraordinário, né? Um dos fundamentos utilizado no conflito de competência 193066 para criar essa exceção foi o voto do ministro Fachin no julgamento do recurso extraordinário 678162. Então, eles utilizaram os fundamentos determinantes desse recurso extraordinário para chegar a essa conclusão. E o que diz o ministro Fachin nesse recurso extraordinário? A insolvência civil está entre as exceções da parte final do artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, da Constituição da República, para fins de definição da competência da Justiça Federal. Ou seja, comporta aí uma exceção voltada para o acesso à justiça. É um tema de extrema importância e um tema novo que merece destaque aqui no nosso canal. Por isso, o convite a pensar e a refletir e a sempre meditar sobre o quanto o acesso à justiça, como direito fundamental, nos permite fazer exceções interessantes. Um grande abraço, continue nos acompanhando.